Graça e paz que vem do Senhor Jesus. Continuamos nossos estudos sobre o Evangelho em Romanos, estudo da Epístola de Paulo aos Romanos. Ano passado na IBD nós aprendemos sobre o Evangelho e continuamos tratando esse assunto, mas agora analisando a Epístola de Paulo aos Romanos. Semana passada nós tivemos nossa primeira aula no formato virtual. Depois dessa parada, por causa dessa pandemia de coronavírus, nós retomamos semana passada e vimos o versículo 16 do capítulo de número 1. O que nós vimos semana passada? Nós comentamos como o Evangelho ele era loucura para os gregos e escândalo para os judeus. O próprio apóstolo Paulo sempre tratou disso. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, ele escreveu: "Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios." Semana passada eu expliquei o porquê que o Evangelho sempre foi considerado escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Isso nos mostra que o Senhor Jesus ele era conhecido por todas as pessoas. E quando eu digo todas as pessoas, eu posso colocar até mesmo em um contexto de Império Romano. Olha que o Império Romano ele era um império muito grande. Em um tempo que não existia internet, telefone, em um tempo em que a melhor forma de você mandar a comunicação era através de um mensageiro. E mesmo assim a humanidade caminhou lentamente nesse sentido. Na Primeira Guerra Mundial, por exemplo, 1914 a 1918, ainda a forma de comunicação entre duas linhas de batalha era você mandar um mensageiro. Então, é até estranho como que pode o Senhor Jesus ser conhecido dentro do Império Romano. Não é verdade? Ele que, quando saiu de Jerusalém, saiu apenas ali nas redondezas. Ele cresceu em sua cidade natal, andou por Jerusalém, andou ali pela Judéia, Galiléia, mas não muito distante de Jerusalém, não muito distante de Nazaré. Então, ele era conhecido no Império Romano. Nós vamos perceber que mesmo nos dias de sua vida, ele tinha o conhecimento do imperador. Ele era conhecido pelo imperador. E após a sua morte e ressurreição, os seus discípulos trataram de levá-lo para os confins do Império Romano. Trataram de anunciá-lo nos confins do Império Romano. Então, seja nos dias do Senhor Jesus ou nos dias posteriores à morte dele, ele tornou-se conhecido em todo o Império Romano. Esse vasto Império Romano, que pegava uma região do norte da África, da conhecida atual Europa, Ásia, até ali próximo do sul da Rússia. Era um império muito grande, muito grande. E o Senhor Jesus era conhecido dentro dos limites do Império Romano. Então, ou ele era conhecido como um homem influente, para alguns um curandeiro, um milagreiro, né? Ou ele era conhecido como o Senhor e Salvador, por aqueles que nele creram, por aqueles que acreditaram nele e que depositaram a sua fé nele, como nós. Na aula anterior, a irmã Nídia fez uma pergunta que acabou não sendo lida durante a aula e eu não respondi, mas eu não poderia deixar essa pergunta passar em branco, porque a pergunta era uma pergunta muito importante. Ela perguntou assim: há algum registro da época sobre a passagem de Jesus na Terra, além dos escritos dos cristãos? Por exemplo, quando nós lemos o Novo Testamento, nós encontramos os discípulos do Senhor escrevendo sobre ele. A pergunta da irmã foi: há algum registro
do Senhor Jesus, que não tenha sido escrito por um discípulo seu? Ora, essa pergunta foi muito importante, irmã, e a resposta é surpreendente. Esse livro é História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Quem foi Eusébio de Cesareia? Eusébio de Cesareia, ele foi um historiador dos primeiros séculos da igreja. A obra dele é muito importante, porque ele fez um trabalho fenomenal. O que ele fez? Ele que viveu próximo do ano 400, ele fez uma pesquisa de obras escritas por cristãos, já mesmo nos tempos do Senhor Jesus, e no século I, século II, século III. E ele foi colocando o nome do escrito e o que tratava. Então nós temos, por exemplo, muitos documentos que é até difícil de se conseguir e que ele escreveu. Se ele não tivesse relatado essa obra, com certeza muitos desses escritos teriam se perdido no tempo e provavelmente nós não teríamos o conhecimento disso que foi escrito nos dias de hoje. Então devemos a Eusébio de Cesareia, por exemplo, essa menção que eu vou fazer agora. Ele escreveu na sua obra, na página 49, da emoção de Tibério. Quem era Tibério? Ora, o imperador romano. O imperador romano nos dias em que o Senhor Jesus estava vivo na terra, antes de sua morte e ressurreição. Da emoção de Tibério ao ser informado por Pilatos dos feitos referentes a Cristo. Você se lembra de Pilatos? Você se lembra do julgamento do Senhor Jesus? Que ele quis soltar o Senhor? E que alguns judeus não permitiram isso? E depois ele falou aquela frase célebre: eu lavo as minhas mãos desse inocente? De fato, Pilatos, convencido por a sua esposa, tentou soltar o Senhor, mas eles preferiram Barrabás. Você se lembra disso? Então, esse Pilatos comunicou ao imperador romano acerca do Senhor Jesus. E por quê? Porque nós também vamos ver. A fama da assombrosa ressurreição de nosso Salvador e de sua ascensão aos céus já havia alcançado a grande maioria. Havia sido imposto aos governadores das nações o antigo costume de informar o ocupante do cargo imperial de todas as novidades ocorridas em suas regiões, para que nada escapasse do seu conhecimento. Então, havia uma lei naqueles dias, naqueles tempos. Se houvesse alguma coisa importante em determinado território do governante, ele deveria ser informado. Bem, o que o Senhor Jesus fez nas redondezas de Jerusalém estava distante 4.000 quilômetros do trono do Império Romano. Se o que o Senhor Jesus fez fosse importante, tinha que ser comunicado. Agora, se fosse irrelevante, alguém que está fazendo coisa que qualquer um faz, ninguém iria se preocupar com isso. Bem, como que Pilatos não iria considerar importante os feitos, as obras do Senhor Jesus? Ele considerou tão importante que ele teve que comunicar ao imperador lá em Roma, mandar um mensageiro lá: olha, há aqui nas redondezas de Jerusalém um homem conhecido como Jesus, ele tem alguns discípulos e ele anda por aí, olha, ele cura vista de cegos, ele faz paralíticos andar, ele faz tudo quanto é tipo de cura por aí, ele é um curandeiro. As palavras dele devem ter sido mais ou menos assim. E ele tem discípulos, pessoas que creem nele. Ele é amado ou é odiado pelos seus próprios companheiros ali, principalmente pelos da sua religião. Então ele comunicou ao imperador Tibério. Pilatos, portanto, informou ao imperador Tibério sobre tudo o que corria de boca em boca por toda a Palestina, sobre a ressurreição de nosso Salvador Jesus de entre os mortos. Além de tudo, Tibério comunicou para ele: olha, eu tive que crucificá-lo à morte, porque os próprios religiosos da religião dele exigiram, informou tudo aquilo que aconteceu lá no julgamento. Eu tive que crucificá-lo à morte, mas depois da morte aconteceram algumas coisas meio estranhas. Os guardas lá do templo vieram pedir os soldados, nós entregamos soldados,
porque eles diziam que ele dizia que ele ia ressuscitar, mas mesmo assim com os soldados lá, dizem que ele ressuscitou, os soldados não viram nada, aquela pedra era enorme, não tinha como ser removida sozinha. O fato é que corre de boca em boca por aqui, pela Palestina, que ele ressuscitou. E agora, os seus discípulos creem que ele morreu e ressuscitou. Quando dentro da própria filosofia grega, como nós vimos na aula passada, isso é um assunto, né, ridículo. Então Pilatos informou tudo isso ao imperador Tibério, tanto dos feitos de Jesus durante a sua vida, quanto dos feitos dele depois de sua ressurreição. Informou também de seus outros milagres e de que o povo já acreditava que ele era Deus, porque depois de sua morte ressuscitou de entre os mortos. Disse que Tibério levou o assunto ao Senado e que este o rechaçou, aparentemente porque não o havia aprovado previamente, pois uma antiga lei prescrevia que entre os romanos ninguém podia ser divinizado, se não o fosse por voto e por decreto do Senado, mas na realidade era porque a doutrina salvadora da pregação divina não necessitava de ratificação nem de recomendação vinda dos homens. O imperador Tibério quis divinizar o Senhor Jesus. Quis torná-lo mais um dos deuses, entre tantos deuses que Roma tinha. Lembrando que Roma aproveitou toda a divindade do antigo costume do Império Grego e ainda acrescentou os seus. E o imperador Tibério tentou implementar mais um deus aqui, o Senhor Jesus. Ele de tal forma se encantou tanto com o Senhor Jesus, embora não o reconhecendo evidentemente como o único e verdadeiro Deus, o único e verdadeiro Senhor, tentou divinizá-lo. Se não fosse o Senado reprovar, o Senhor Jesus teria sido mais um Deus entre tantos deuses do Império Romano. Desta forma, pois, o Senado romano rechaçou o informe apresentado sobre nosso Salvador. Tibério, por outro lado, conservou sua primeira opinião e não tramou nada de errado contra a doutrina de Cristo. Tertuliano, olha aqui, ele cita Tertuliano como um dos escritores da época, um dos cristãos, e Eusébio de Cesareia trata dessa obra de Tertuliano. Fiel conhecedor das leis romanas, homem insigne por outros méritos, ilustríssimo em Roma, expõe todos estes fatos em sua apologia pelos cristãos, que escreveu no próprio idioma romano e que está traduzida em língua grega, expressando-se textualmente como segue. Mas, para que discutamos partindo da origem de tais leis, existia um antigo decreto de que ninguém podia ser consagrado como Deus antes de ser aprovado pelo Senado. Marco Emílio assim o fez a respeito de certo ídolo Alburno. Também isto vai a favor de nossa doutrina, que entre nós a divindade seja outorgada pelo arbítrio dos homens. Se um Deus não agrada ao homem, não chega a ser Deus. Assim, quanto a isto, convém que o homem seja propício a Deus. Tibério, pois, sob o qual apareceu no mundo o nome de cristão, porque foi nos tempos do imperador Tibério, que lá em Antioquia os seguidores de Jesus foram chamados de cristão pela primeira vez, é isso que ele está se referindo. Antes eles eram chamados de os do caminho, em Atos dos Apóstolos, os seguidores do Senhor são chamados de os do caminho. Quando lhe anunciaram essa doutrina precedente da Palestina, onde primeiro começou, comunicou ao Senado, explicando aos senadores que dita doutrina o agradava, mas o Senado a rechaçou por não tê-la aprovada previamente. Tibério, por outro lado, persistiu na sua declaração e ameaçou de morte aos acusadores dos cristãos. Olha só, o imperador Tibério tentou divinizar o Senhor. Não conseguiu. Os senadores romanos não aprovaram. Então ele baixou uma lei. Ai de quem tocar nos cristãos. Ai de quem perseguir os cristãos. Ele deu carta branca para que os cristãos pudessem propagar livremente a sua doutrina. Essa é a razão porque lá em Atos dos Apóstolos, ali pelo capítulo 8 a 10, você vai ver que a doutrina de Cristo crescia,
se espalhava livremente no Império Romano inteiro. Houve aquela perseguição de Atos 7, mas aquela perseguição foi apenas em Jerusalém, devido aos mesmos que crucificaram o Senhor Jesus. Depois eles mataram a Estevão, iniciaram uma perseguição que por fim fez com que, com exceção dos apóstolos, os diáconos e os discípulos se espalhassem. E eles começaram então a se espalhar pelo Império Romano. Se a perseguição naquele tempo fosse justamente contra os discípulos, em todo o Império Romano, ia ser muito difícil propagar a fé abertamente e levá-la aos confins do Império Romano. Mas com esse edito do imperador da época, o imperador Tibério, eles tiveram liberdade para levar a doutrina para onde eles quisessem. Isso é muito interessante, porque isso nos faz perceber que o Senhor Jesus, ele era conhecido por todo o Império Romano. Aí as pessoas decidiam como acreditavam nele. Era impossível ignorá-lo. Mas poderiam dizer que isso é fábula, conversa, como dizem hoje, né? Onde já se viu acreditar em uma pessoa que morreu e ressuscitou. Ou tinham também a opção de crer nele e ser salvo, por crer nele como realmente o Senhor e Salvador, como é ainda hoje quando o Evangelho é pregado. A pessoa pode crer ou não crer. O destino dela, a salvação dela, depende justamente da resposta que ela dá ao Evangelho. Então, respondendo à pergunta da irmã Nídia, não é somente os discípulos do Senhor, esses que estão registrados no Novo Testamento, que levaram o nome dele para os confins do Império. Nós percebemos claramente que os próprios romanos tiveram que fazer isso por decreto que havia naquela época. Se alguém fizesse algo que fosse importante, tinha que ser comunicado lá em Roma, lá no palácio do imperador. E nós vemos o imperador da época tentando divinizar o Senhor, não conseguindo, baixando uma lei a qual impedia a perseguição. A perseguição aos cristãos realmente em Roma começou sob o imperador Nero. Isso já é no ano de 58. E aqui nós estamos falando do ano 30 da era cristã. Vejam então que interessante. Ou o Senhor, não tem como dizer que o Senhor Jesus não era conhecido. E a fama dele se espalhou e muitos creram nele como Senhor e Salvador. Mas muitos preferiram não crer, mas não era impossível no mundo da época não conhecer o Senhor Jesus. Isso realmente me deixa impressionado. Resumo. Pessoal, sempre lembrando, tá? Nós estamos tendo uma aula ao vivo, mas você pode fazer as suas perguntas, pode fazer um comentário, tanto um quanto o outro, perguntas ou comentário. Minha esposa está aqui me auxiliando. Conforme você fizer um comentário de algo que tenho falado, geralmente os comentários eles sempre acrescentam o conteúdo que nós estamos tratando, bem como pergunta para tirar dúvida também. Ambas me serão repassadas aqui e eu respondo ao vivo, se forem feitas durante a transmissão. Resumo do porquê do apóstolo Paulo não se envergonhar de pregar o Evangelho. Semana passada nós tratamos sobre isso e hoje é bom lembrar, fazer um resumo, né? As pessoas são escravas do pecado, mesmo em Roma. O apóstolo Paulo não se envergonhava porque mesmo dentro do Império Romano, aquele império livre, o império da Pax Romana, as pessoas são escravas do pecado. O imperador romano, Deus na terra, Augusto, era um escravo do pecado. Os seus súditos do palácio eram escravos do pecado. Os seus governadores, os seus juízes, os seus senadores eram escravos do pecado. O povo rico de Roma era escravo do pecado. O povo pobre de Roma, e sim, Roma tinha muita pobreza, eram escravos do pecado. Assim como nos dias de hoje. A pessoa sem Deus, sem Jesus Cristo, ela é um escravo do pecado. Ela precisa se esforçar demais para ser feliz. Ela precisa de muitas doses de bebida, de muitas doses de drogas, ela precisa de muitas doses de muitas coisas para tentar encontrar momentos de felicidade. Mas somente Jesus Cristo traz a felicidade.
por meio da reconciliação com Deus, por meio da paz verdadeira. Então o apóstolo Paulo não se envergonhava do Evangelho precisamente por isso, porque ele sabia que as pessoas eram escravas do pecado e necessitavam da redenção que Jesus Cristo dá de graça. A ressurreição do Senhor é a única esperança para o fim dessa escravidão, mesmo que a filosofia insista não haver ressurreição. Naqueles dias, a filosofia insistia em dizer que não havia ressurreição, assim como hoje esse mesmo costume se propaga. Mas a ressurreição do Senhor Jesus Cristo é a única esperança para o fim dessa escravidão. Se o Senhor não tivesse morrido e ressuscitado, nós ainda estaríamos mortos em nossos pecados. O apóstolo Paulo tratou sobre isso de uma forma muito clara em 1 Coríntios. Se não há ressurreição, nós estamos mortos nos nossos pecados. Mas porque há ressurreição, porque o Senhor ressuscitou e porque Ele é a primícia dos que hão de ressuscitar, então há esperança para mim, para você e para todos, porque todos os que cremos nele morreremos, mas ressurgiremos um dia e iremos morar com Ele, porque Ele ressurgiu, foi morar com o Pai e preparou, depois de nos perdoar, preparou morada para nós. A justiça de Deus revelada em seu Filho é superior às expectativas de qualquer prosperidade nesse mundo. Poder, riqueza, fama. Os judeus aguardavam ainda o Messias. Os judeus ainda aguardavam o Messias que iria fazer justiça, que iria trazer a paz. Quando na verdade a justiça de Deus já havia sido revelada em seu Filho na cruz. A justiça que traz a paz, a justiça que traz o perdão, já havia sido revelada na cruz. Mas muitos não compreenderam. Então o apóstolo Paulo não se envergonhava do Evangelho, porque ele precisava anunciar: você que aguarda a justiça, você que aguarda a paz, você já a tem e não sabe. Ela já foi revelada por Deus no seu Filho. Portanto, nós não precisamos e não devemos aguardar que Deus faça algo. Nós precisamos tomar posse pela fé do que Deus já fez. O melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio há muito tempo. Viveu entre nós em Jerusalém. Morreu, mas ressuscitou. E nos trouxe a paz, nos trouxe o perdão para todo o que nele crê. Por isso o apóstolo Paulo não se envergonhava de anunciar o Evangelho. O próprio apóstolo Paulo ainda aguardava o Messias. Olha que interessante. No tempo em que ele era conhecido como Saulo, o seu nome hebreu, ele aguardava o Messias, mesmo após a morte e ressurreição do Senhor Jesus. O Senhor Jesus já havia vivido, morrido, ressuscitado, e o então Saulo, depois apóstolo Paulo, ainda aguardava o Messias. Em Atos capítulo 9, versículos 20 a 23, lemos assim, Atos 9, 20 a 23, se você quiser acompanhar aí. Atos 9, 20 a 23. E logo pregava nas sinagogas a Jesus. Aliás, antes de eu ler essa passagem aqui, lembre-se, o apóstolo, o ainda não apóstolo, Saulo, perseguidor de cristãos, ele consentiu na morte de Estevão, pediu cartas para ir a Damasco, para chegar em Damasco e prender os do caminho, como eram conhecidos os seguidores do Senhor na época. Mas tudo isso ele fazia por quê? Porque ele pertencia à religião judaica, ele era um dos principais da religião, trabalhava para o Sinédrio e julgava que os do caminho, os seguidores do Senhor, eram uma ameaça à verdadeira religião, que era a religião judaica, que vem,
do tempo de Abraão, lá com a sua descendência. Então ele próprio, Saulo, considerava que o que Estevão fazia era uma ameaça, e por isso consentiu na morte dele, a qual nós temos em Atos 7. Mas depois da experiência de Atos 9, quando o Senhor para ele no caminho, e daqui a pouco, depois de falar isso aqui, eu quero falar um pouquinho sobre Ananias. Então ele agora convertido, olha o que ele fala em Atos capítulo 9, versículos 20 a 23. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Olha que interessante. Por que o apóstolo Paulo não se envergonha? Eu vou ler novamente o versículo que nós partimos em Romanos capítulo 1, capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ele não se envergonha porque ele sabe o que é não crer no Senhor Jesus. No caso dele, nem era o caso de um descrente. Descrente no sentido de não religioso. Muito pelo contrário. Saulo era um religioso fervoroso. Acreditava na religião judaica e acreditava no que diziam os principais sacerdotes, que Jesus era uma ameaça. Assim como eles condenaram a Jesus, ele queria condenar os seguidores de Jesus. Mas no caminho para Damasco, é preciso ler essa passagem. Vá comigo lá a Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9. No caminho para Damasco, ele que não cria no Senhor Jesus, ele que sabia quem era Jesus, tinha pleno conhecimento, sabia dos detalhes da obra de Jesus, mas considerava tudo isso uma grande farsa, uma grande ameaça. Então ele estava agora, vamos ler aqui em Atos 9, caminhando para Damasco para perseguir os seguidores do Senhor. Atos 9:1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Então, eu não tenho dúvidas de que Saulo não acreditava na ressurreição do Senhor. Ele não podia negar, evidentemente, a vida e a obra do Senhor Jesus. Tudo o que ele fez enquanto ele estava vivo, isso certamente ele não podia negar. Mas que ele ressuscitou, que ele era o Senhor, o verdadeiro Deus, isso ele não acreditava. E por isso ele perseguia os discípulos do Senhor. Agora, quando ele pergunta: Quem és tu, Senhor? E é claro que ele percebeu que era um Senhor quem falava. Claro que ele percebeu que quem falava era muito superior a ele. E ele ouve: Quem sou eu? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Então, ele fica... Vamos continuar a leitura aqui. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz,
não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, não podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. O apóstolo Paulo, o futuro apóstolo Paulo, aqui então Saulo, ele ficou o que na verdade nós somos quando não cremos em Jesus: cegos. É isso que quem não crê em Jesus é um cego. Ainda que possa ver com os olhos naturais, mas é um cego espiritual. Não consegue enxergar que é um condenado, um escravo do pecado, condenado eternamente. Aqui Saulo ficou o que qualquer pessoa sem Jesus é: um cego, completamente cego, que precisa de que lhe levem pela mão, exatamente como ele foi levado para Damasco. Teve que seus companheiros pegar na sua mão e levá-lo. É isso que nós somos sem Jesus. Somos cegos, perdidos, sem sabermos o futuro, sem esperança e condenados. Então por que quando ele se converte realmente, ele não tem vergonha de anunciar o Evangelho? Porque ele quer que as pessoas saiam da cegueira. Ele queria que as pessoas saíssem da ignorância e saíssem da condenação e crescem em Jesus Cristo, porque como ele percebeu que Jesus é verdade, que a palavra de Jesus é verdade, que o Senhor é uma verdade, que a sua ressurreição é uma verdade, que a sua salvação é uma verdade, é isso que ele queria agora levar e comunicar às demais pessoas. É isso o que o Senhor queria fazer. Ele queria realmente que as pessoas conhecessem ao Senhor como ele conheceu. E o que eu acho interessante, apenas para dar uma pausa nesse assunto que nós estamos, mas passando pela continuidade desse assunto, para não podemos passar sem prestar atenção, e já voltamos então aqui à questão do apóstolo Paulo. Mas depois que ele é levado para Damasco, versículo 10 do capítulo 9 de Atos diz assim: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Presta atenção. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Você não vai ouvir falar sobre Ananias mais. Você não ouviu falar sobre Ananias antes. Você não vai ouvir falar sobre Ananias depois. E esse um discípulo mostra que ele era um discípulo entre tantos discípulos que tinha lá, e a Bíblia nem se importa em falar quantos tinham lá. Mas presta atenção. Disse-lhe o Senhor, numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Olha só, depois daquele acontecimento na estrada de Damasco, depois de ser levado para Damasco, Saulo passou a orar. E então, nesse instante em que ele estava orando, o Senhor se comunica com Ananias. E olha o que Saulo viu. Saulo viu o que o Senhor está pedindo para Ananias fazer agora. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Olha só, o Senhor vai restaurar Saulo, vai perdoar Saulo, vai chamá-lo, vai nomeá-lo para uma missão ímpar no Novo Testamento. Ele vai se tornar o escritor de metade do Novo Testamento. Ele vai viajar as fronteiras do Império Romano. Ele vai comunicar o Senhor Jesus a muitos. Mas para que tudo isso comece, o Senhor chama um discípulo que, se não fosse essa ocasião, ia passar batido na Bíblia. Ninguém ia saber que houve um discípulo chamado Ananias, que não escreveu livro nenhum, que não teve, entre aspas, a importância do apóstolo Saulo, essa importância que nós damos a quem aparece muito na telinha. E, enfim, é ele que o Senhor chama.
Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: olha o que Ananias disse: Saulo, irmão, já que o Senhor escolheu, então escolhido está. Se o Senhor escolheu a você como escolheu a mim, você é meu irmão. Ananias, o medo que Ananias tinha, e não sem razão, é trocado agora por essa expressão de irmão. O Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. O Senhor chama um discípulo que não era conhecido para ser ele quem vai colocar as mãos, vai orar, e para que Saulo, que vai se tornar o escritor de metade do Novo Testamento, inclusive de Romanos, que nós estamos estudando agora, se torne um homem cheio do Espírito Santo. Eu só dei essa pausa aqui para poder tratar esse pedaço que está em Atos, só pode fazer uma pergunta. E aí, você ainda acha que não tem importância para o Senhor? Se você é um daqueles que fica aí com mimimi porque o pastor não deu um cargo para você na igreja, porque você não consegue ficar lá na frente, porque você não tem um ministério com holofote, você ainda vai continuar pensando assim? Você vai passar a reconhecer agora a sua importância individual para o Senhor Jesus? Ou você precisa que tudo isso aqui seja desenhado de uma forma diferente para você? Saulo versus Ananias. Apóstolo Paulo versus Ananias. Se você não entendeu a relação, vai ser difícil eu conseguir te explicar, hein? Ananias não vai aparecer mais. Mas ele tinha tanta importância para o Senhor Jesus quanto tem o apóstolo Saulo. E lá nos céus tem morada, exatamente como o apóstolo Saulo. Essa questão dos galardões pelo trabalho, pela obra, não se preocupe com isso aí, porque isso aí quem vai distribuir é o Senhor, ele é justo. Mas aqui na terra, para pensar na importância que cada cristão tem para o seu Senhor. E você pode ser o próximo, a quem o Senhor chama para ir colocar as mãos e orar. E para que alguém seja abençoado e cheio do Espírito Santo a partir da sua oração, da sua imposição de mãos, para então começar a servir ao Senhor. É importante que você medite nisso. Voltando aqui então para Romanos. O Saulo, que perseguia os seguidores do Senhor Jesus, a quem ele conhecia como Jesus, não como Senhor, e considerava uma ameaça, ele mesmo se torna um pregador, ainda lá em Damasco, se torna um pregador do Senhor Jesus, porque passou a conhecê-lo. E quando ele escreve em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso foi o próprio apóstolo Paulo quem escreveu. E isso realmente é uma grande verdade. Quem está em Cristo é nova criatura, é nova criação. Passou o tempo de perseguidor, passou o tempo de conhecer a Jesus somente pelos escritos, pela fama que fez, por tudo que fez. Não é assim que o cristão conhece a Jesus. O cristão conhece o Senhor Jesus porque passa a ter experiência pessoal com Ele,
passa realmente a conhecê-lo, se torna um discípulo dele. Ele disse que todo aquele que nele crê faria as obras que ele fez, passa a ser ativo no processo de salvação e não somente um conhecedor do que é a salvação. Isso é ser nova criatura. Nova criatura é, ainda que estejamos nesse mundo, ainda que pequemos, ainda que venhamos a ter vontade de pecar, porque nós não fomos redimidos completamente da nossa natureza, mas nós somos novas criaturas. Nós não somos mais aquela pessoa de antes. Nós somos transformados pelo Senhor Jesus. Devemos agora servi-lo, amá-lo e estarmos à disposição dele, como Ananias estava e como o apóstolo Paulo passou a estar. Então, isso complementa um pouco do que nós vimos na aula passada. Por que que o apóstolo Paulo não se envergonha do Evangelho? Porque quem não conhece o Evangelho, ou quem conhece e não crê, caminha na perdição e precisa ser restaurado. Temos alguma pergunta, algum comentário? A criança comentou a questão que Paulo era muito zeloso, né, com as coisas de Deus, com o Evangelho, e nós deveríamos ter isso também como exemplo, né? Aprendemos a ser zelosos, cuidadosos. Sim, o apóstolo, o antigo Saulo e depois apóstolo Paulo sempre foi muito zeloso. Quando perseguidor do Evangelho, era extremamente zeloso, porque ele era zeloso para com a religião judaica. E foram os principais da religião judaica quem o instruíram a perseguir os seguidores do Senhor. Depois que se tornou o apóstolo Paulo, então agora conhece ao Senhor Jesus e sabe que perseguiu a ele, Jesus, e não somente aos seus discípulos, então ele se tornou zeloso da mesma altura, zeloso para com o Evangelho. Ele era zeloso para com a religião judaica e agora zeloso para com o Evangelho. E o comentário da irmã Adriana é justamente esse. Realmente precisamos ser zelosos. Zelosos da nossa vida cristã. Não podemos ser relaxados. Não podemos ouvir somente por ouvir. Não é isso que Deus quer. Deus nos quer praticantes, zelosos da boa palavra dele. Comprometidos, a palavra é essa. Deus nos quer comprometidos com a obra dele. Foi para isso que ele nos salvou. Para nos fazer anunciar as maravilhas da salvação que ele nos propiciou. Qual o desafio que nós recebemos na aula anterior? O apóstolo Paulo não se envergonhava do Evangelho. Os demais apóstolos também não se envergonhavam do Evangelho. Os diáconos não se envergonhavam do Evangelho. Você se lembra dos diáconos que foram eleitos em Atos dos Apóstolos para dar continuidade aos serviços assistenciais, porque esses serviços estavam tomando muito tempo dos apóstolos? E então eles pediram para eleger 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Entre eles foram eleitos Estevão e Felipe. Estevão nós sabemos como foi zeloso até a sua morte. E Felipe é aquele que estava pregando em uma cidade com muitas conversões, com muita gente. E de repente o Espírito Santo leva ele para pregar para apenas um, lá no deserto. Você se lembra disso? Leia Atos dos Apóstolos para que você compreenda isso. E aquele homem era um etíope, que acabou levando o evangelho lá para a Etiópia. Olha como é que o evangelho aí está saindo até das fronteiras do Império Romano e indo para todo o mundo, como é a vontade do Senhor Jesus. Então, veja que todos eram zelosos do evangelho, zelosos da palavra de Deus. Os discípulos, os apóstolos, os diáconos. E o que nós precisamos ser? Precisamos ser zelosos. Precisamos ter compromisso. O evangelho precisa continuar sendo levado. Em cada geração o evangelho precisa ser levado. O evangelho foi levado nos dias dos primeiros discípulos, foi levado durante todo o tempo de perseguição do Império Romano. Nem a ameaça da espada impediu que o evangelho fosse anunciado. Foi anunciado durante todos os séculos,
foi anunciado durante a Primeira Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra das Chinas, das Coreias. A China, com toda a sua perseguição ao Evangelho, o Evangelho foi anunciado, e hoje, nos dias em que eu e você vivemos, o Evangelho deve ser anunciado. E adivinha, eu e você somos incumbidos de termos essa responsabilidade e esse zelo para com o Senhor. Conforme pregavam, o Senhor Jesus vivo, ressuscitado, fazia milagres exatamente como estava na terra. Dava vista aos cegos, curava os paralíticos, livrava os possessos de espíritos malignos, ressuscitava mortos, principalmente dava salvação a quem acreditava na pregação. Então, por isso que o apóstolo Paulo não tinha vergonha do Evangelho, por isso que os diáconos não tinham vergonha do Evangelho, por isso que os discípulos não tinham vergonha do Evangelho, porque o Senhor, vivo e ressurreto, continuava fazendo tudo o que fez quando estava vivo na terra. Ele prometeu que faria isso, ele enviou o seu Espírito Santo e continuou cumprindo com a sua promessa. E enquanto eles pregavam, o Senhor agia. E ainda hoje, enquanto nós pregarmos, o Senhor pode agir. Então, é muito importante continuarmos essa missão. A Carol, a esposa do Rafael, ela comenta que a mãe de John Wesley orava muito por ele. E faz uma comparação de que, como ela foi um tipo de Ananias na vida dele, ela relata que nós, como pais, precisamos ser Ananias na vida de nossos filhos. A irmã Carol fez um comentário muito perspicaz. Susana Wesley orava pela vida de seu filho, de seus filhos, né? Porque ela teve vários, mas ela teve um filho proeminente, João Wesley, o tição arrancado do fogo, como ele mesmo se declara depois daquele acidente na casa pastoral onde eles moravam em Epworth. E aí acabou que ele foi tirado do último andar, porque quando conseguiram tirar todos os filhos, não perceberam que o Wesley não estava ali. E aí quando foram fazer a contagem, porque eram tantos filhos, precisava fazer a contagem, faltava o Joãozinho. E aí viram ele lá no alto da casa lá e precisaram fazer uma escada pelo jeito humano, um pisando no ombro do outro, para poder tirar ele lá de cima, do meio do incêndio. E acabou que ele então se declarou um tição atirado do fogo. Esse homem foi um missionário nos tempos dele. Eu já falei muito sobre João Wesley, mas apenas para resumir, Wesley provou da verdadeira experiência de salvação. E ele viveu como muitos cristãos vivem hoje, aqueles cristãos apáticos, nominais. O próprio ministério dele na Geórgia, nos Estados Unidos, foi apagado, foi um fracasso. Ele mesmo declarou isso, que ele tinha uma bela religião de verão. Mas quando ele se converteu de verdade, quando ele entregou a vida de verdade ao Senhor, aí esse homem passou a pregar em presídios. Ele foi expulso da igreja anglicana. Aonde ele ia, milhares se reuniam. Os números são impressionantes quando começa a se contar de quantas pessoas creram no Senhor Jesus durante a sua vida. São milhares, milhares. E Susana Wesley orava por ele, assim como pelos seus demais filhos. E aí a irmã comenta que ela foi como uma Ananias na vida de seu filho. E a comparação que ela faz é muito interessante. Nós pais e mães, precisamos ser como Ananias realmente na vida dos nossos filhos. Orar, prepará-los, orar por eles, orar com eles, realmente esperando que se tornem aí discípulos e servos do Senhor, assim como aconteceu com João Wesley. Algo mais? E nós? O apóstolo Paulo viu a maravilha que o Senhor Jesus fez em sua vida e não parou mais de falar dessa maravilha. E nós? Já vimos a maravilha que o Senhor fez nas nossas vidas ou ainda não vimos? Ou será que nós ainda não nos entregamos completamente para que Ele faça essa maravilha na nossa vida? E nós? A pergunta agora é essa. E nós? O apóstolo Paulo entendeu que o homem espiritual busca o poder de Deus e não o poder cobiçado pelo homem natural.
Ele entendeu que o poder de Deus se opera pela vida do Cristo ressuscitado, agindo por meio de quem nele crê. O que nós buscamos? Qual o poder que nós buscamos? O que você precisa para ser feliz? Que felicidade você tem buscado? O que é a felicidade que você tem anunciado? Onde está a nova vida que o Evangelho traz? Onde está? Olhe para a sua vida e responda. Onde está a nova vida que o Evangelho traz? A mudança completa que o Evangelho traz. Onde está? Bem, hoje foi uma aula que eu resumi o que nós tratamos semana passada e acrescentei, partindo da importante pergunta que a irmã Nídia fez e traçando aqui alguns aspectos para que nós pudéssemos entender o que o apóstolo Paulo quis dizer com pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A partir da semana que vem, continuamos para que nós possamos então chegar até o versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Houve mais alguma pergunta, alguma interação? Não? Então nós estamos concluindo, meus irmãos, mais esta aula da EBD. E com a graça de Deus, semana que vem estaremos juntos novamente. Não se esqueça de meditar no que nós aprendemos aqui. Onde está a mudança de vida que o Evangelho traz? A mudança de pensamento, a mudança de importância, de foco, daquilo que nós buscamos incessantemente. O reino de Deus deve ter prioridade sobre a nossa vontade, sobre o nosso desejo, sobre a nossa vida. Deve ter prioridade. Todas as outras coisas são importantes, mas são secundárias. Prover o alimento é importante, prover o vestuário é importante, prover a moradia é importante, tudo isso é importante, mas é tudo secundário em relação ao reino de Deus. Porque o alimento que você provê, o vestuário que você provê, a moradia que você provê é temporária. O reino de Deus é definitivo e eterno e é lá que estaremos se nós cremos de verdade no Senhor Jesus e perseverarmos nessa fé. Então, medite no que você aprendeu. Pare e pense no que Ananias se tornou ali para o apóstolo Paulo. Como a irmã comentou, a importância que Susana Wesley, uma dedicada mãe, teve para o seu filho João Wesley. Sempre escrevendo cartas para ele, sempre preocupada com ele, uma coluna espiritual na vida de seu filho. Pense na sua importância no reino de Deus como pai, como mãe, como filho, como amigo. E se pergunte, como é que você tem colaborado para o reino de Deus? Deus abençoe e até a próxima aula, assim permitindo o Senhor. Amém.